Qual é? Se liga nessa questão da AFA de 2020. Um objeto pontual luminoso que oscila verticalmente em movimento harmônico simples. Ou seja, aqui ó, o espelho do nosso objeto luminoso, cuja equação da posição é y igual a cosseno de ômega-t. É disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo, esse primeiro caso, de raio de curvatura igual a 8A e uma distância de 3A desse espelho, assim como mostra essa figura aqui. Um observador utiliza a imagem desse objeto conjugada pelo espelho e mede a amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem. Trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica convergente delgada L, de distância focal A e índice de refração N2, o mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante e mede a amplitude A2 e a frequência do movimento da imagem. Então aqui é o caso onde a gente troca o espelho pela lente, beleza? Considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo, que oscila, e que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo, de índice de refração igual a 1. Nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1, ou seja, A2 sobre A1, de oscilação das imagens conjugadas pela lente e pelo espelho é... Então, bora para a questão? Então, pessoal, para resolver essa questão, vamos começar tentando entender o que vai acontecer com a imagem formada por esse espelho e esse objeto que fica oscilando em torno do eixo Y, né? Primeiramente, esse objeto oscila segundo essa equação aqui. Então, ele vai ter uma amplitude A e ele vai sobe uma distância A, desce uma distância A, que é a amplitude dele. O termo dentro do cosseno, né, o argumento do cosseno, ele só vai dizer em relação à frequência e velocidade com que isso vai acontecer, né, período e essas relações temporais. Por hora, isso não vai ser relevante para resolver a questão, mas vamos prosseguir, né? E aí, qual é a ideia? A primeira coisa é entender que esse espelho ele tem um raio de curvatura igual a 8A. Sendo assim, o foco ele é 4A, ou seja, a metade do raio de curvatura. E aí, quando você acaba olhando a distância que esse objeto está do espelho, você percebe que o foco está atrás dele. Isso vai caracterizar que a imagem formada vai ser uma imagem virtual. A gente poderia tentar traçar aqui para descobrir aonde está essa imagem, né? A gente pega aqui uma linha paralela ao eixo e depois, como ele está na frente do foco, a gente vai projetar esse traço para cá. E a gente também vai pegar um raio que vai bater no vértice. Ele seria refletido para cá, mas isso não formaria a imagem real, então a gente vai prolongar ele para cá. Sendo assim, a imagem formada estaria ao longo dessa reta aqui. E também seria a mesma coisa, né? Um ponto que vai ficar oscilando aqui a uma amplitude. Então, nosso objetivo primeiro é descobrir quem é A1. Para fazer isso, a gente vai considerar que é um espelho esférico gaussiano, como a questão diz. Então, vamos usar a equação de Gauss, que é a seguinte. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do vértice, que é esse ponto aqui, até o objeto. Né? Como o objeto vai ficar oscilando ao longo desse eixo, a gente vai considerar que essa distância é exatamente a distância até esse eixo. Beleza? Então, P. Mais 1 sobre a distância do vértice até a imagem. Então, aqui, ó, P'. Show? E aí, agora, basta a gente começar a trabalhar com esses dados. Se a gente aplica direto a equação de Gauss, a gente vai ter assim, ó, 1 sobre o foco, que é 4A, é igual a 1 sobre P, que é a distância até o objeto, que é 1 sobre 3A, mais 1 sobre P'. A gente pode descobrir esse P' fazendo a conta, e o que a gente vai ter é o seguinte, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 4A menos 1 sobre 3A. Fazendo essa conta, a gente tem 1 sobre P' é igual a menos A sobre 12A quadrado. A gente elimina esse A, ou esse A que estaria multiplicando, e a gente tem um resultado que é a distância do vértice até a imagem, ou seja, aquele eixo que
meu ponto luminoso vai ficar oscilando, vai ser igual a menos 12A. Esse menos, onde esse menos só está significando que a imagem é virtual. Beleza? Então vamos deixar isso em módulo para a gente não ficar errando por conta de sinal. Então vamos dizer aqui ó, que P é igual a 12A. E agora a gente vai, né, considerar uma semelhança de triângulos. Olha só, esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, que eu estou pintando de laranja, e esse outro aqui, que é formado também pela imagem e o vértice. E aí a gente pode analisar em relação ao vértice, né? Então, oposto ao vértice, a gente tem A sobre A1. Na base, a gente vai ter P sobre P'. Fazendo essa conta, a gente vai ter aqui, ó, A sobre A1 é igual... Quanto vale P, né? P vai valer 3A, como foi dado aqui na questão. E P' a gente descobriu que é 12A. A gente vai começar a cortar algumas coisinhas, né? A gente vai cortar esse A com esse A. E 3 sobre 12 a gente pode simplificar para 1 sobre 4. Ou seja, A1 é igual a 4A. A amplitude da imagem desse espelho, que também vai oscilar, né? Vai ser 4 vezes a amplitude do objeto original oscilando. E aí, como a pergunta final dele é a razão entre a amplitude em relação à imagem do espelho e a imagem da lente, a gente tem que calcular agora qual vai ser a amplitude a imagem da lente vai proporcionar. Então, vamos lá analisar as condições da lente. A gente tem aqui ó, que a lente delgada é convergente, que a sua distância focal é A e que o índice de refração é igual a 2. Beleza, como é uma lente delgada, esse índice de refração não vai ser relevante para a gente. Porque é como se a lente fosse tão fina que ela não vai representar mudanças para a gente no nosso raio. A gente só vai focar mesmo, não é um trocadilho, mas a gente só vai focar na distância focal para resolver a questão. Como a distância focal é A, se a gente pegar aqui o desenho da lente, o foco vai estar nessa posição. E podemos desenhar a imagem desse objeto da seguinte forma, né? A gente vai ter aqui ó, um foco linha, que como a lente, a imagem vai passar por ela, a gente precisa de uma referência do outro lado. E a gente vai ter ó, um raio, né? Que vai paralelo ao eixo, e daí ele vai para o foco. E depois a gente tem um raio que, ao bater no vértice, ele vai continuar sua trajetória, formando uma imagem que é invertida e real, como é um caso da lente, né? E aí, então essa aqui é a imagem, ela vai oscilar em torno dessa, em relação a esse eixo aqui. E aí vamos resolver. Novamente a gente vai utilizar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Onde P é a distância do objeto até o meu instrumento, que no caso aqui é a lente, e meu P' em relação à imagem. Fazendo essa conta, a gente vai ter que 1 sobre a distância focal, que é A, como ele tem dado na questão. 1 sobre P é 1 sobre 3A. Mais 1 sobre P', no caso agora é da lente, tá? Então isso aqui ó, é o caso da lente. E aqui em cima foi o caso do espelho. Bom, fazendo essa conta, né, a gente vai ter aqui ó, 1 sobre P' é igual a 1 sobre A menos 1 sobre 3A. 1 sobre P' é igual a 3A menos A dividido por 3A quadrado. Isso é igual a 2A dividido por 3A quadrado. Podemos cortar esse aqui com esse, ficando então que P' é igual
a 3 sobre 2A. Show? Como aqui a imagem é real, tá tudo satisfeito, tá tudo bonito. Ora, novamente vamos aplicar uma relação de triângulo, assim, uma semelhança, né? A gente vai olhar esse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando de roxo, com esse triângulo aqui. Então vou fazer um desenho aqui um pouco maior para a gente poder ver. Onde essa aqui é o A, que é a amplitude do objeto. Essa distância aqui é a distância do objeto até o vértice. Aqui é o P'. E aqui é o A2. Que nesse caso a gente está buscando, no caso 2, né? E aí, pela semelhança, a gente vai ter A2 sobre A é igual P' sobre P. Ou seja, A2 é igual a P', que é 3 sobre 2A, vezes A dividido por P, que é 3A. A gente pode cortar esse A com esse A, esse 3 aqui com esse 3, então A2 é igual a metade de A. Beleza? E agora, para acabar e matar a questão, a gente só tem que pegar A2 e dividir por A1. E a gente vai ter A sobre 2 dividido por 4A. E isso vai nos dar A sobre 2 multiplicado pelo inverso da segunda. A gente vai, corta, corta, resposta 1 sobre 8 gabarito A. Show? Foi? Deixem as dúvidas aí nos comentários, beleza?